Muito boa noite para você ligado aqui na TV Onda Azul. Esse é o seu Onda Esportiva, toda segunda-feira, 8 horas da noite. O melhor programa esportivo está aqui na TV Onda Azul, é o seu Onda Esportiva. E a gente vai trazer muitas informações para você ligado. Então eu peço para você logo de cara se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é muito importante. Deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. É só pegar o link e jogar lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Onda Esportiva já está no ar. Vamos falar sobre os jogos da Série A, B, C. Vamos falar sobre Copa do Brasil, Libertadores da América, Sul-Americana, o que aconteceu nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa e, claro, vamos trazer logo de cara as informações da Série B do Campeonato Carioca, que tem em seu patamar o América, que a gente vai trazer todos os detalhes da partida do América nesse fim de semana. Será que venceu? Será que perdeu? Será que empatou? Todos os detalhes você confere agora no seu Onda Esportiva. É isso, depois da vinheta a gente chega aqui com muitas informações no seu Onda Esportiva, sempre toda segunda-feira trazendo as melhores informações do futebol do Rio, Brasil e pelo mundo. Vamos sempre deixar você muito bem atualizado aqui no seu Onda Esportiva. É importante a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento e, claro, siga a gente nas redes sociais, @TV Onda Azul. E se você quiser saber mais detalhes da nossa TV, é só entrar no site tvondaazul.com.br. Quer fazer uma parceria, quer fazer um seu comercial aqui na TV Onda Azul, entre no nosso site, tem todos os detalhes lá, tem todos os nossos contatos e com certeza você vai ficar muito bem atualizado. E como eu disse, vamos abrir esse Onda Esportiva para falar sobre a Série B do Campeonato Carioca, na verdade é Série A2, que é chamada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e vamos trazer os detalhes do time do América, que jogou no fim de semana, teve uma vitória importante contra a equipe do Macaé, mas todos os detalhes quem vai trazer é ele, Mário Linhares. E aí, Mário, conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Emerson, e boa noite para essa audiência maravilhosa que nós temos aqui no Onda Esportiva. É hora de falar de Segundona do Rio. A Segundona do Rio tá pegando fogo, viu, Emerson? Na quarta-feira, o Volta Redonda recebeu o Friburguense em casa no complemento da primeira rodada e aplicou uma goleada acachapante, 5-1 no Frisão. E nesse sábado, 5 partidas deram início à segunda rodada do campeonato. Destaque para a vitória do América sobre o Macaé em Friburgo, goleada por 3-0. E as outras 4 partidas, tiveram placares mais magros, né? Vitória da Cabo Friense sobre o Americano por 2-1 e do Angra dos Reis também pelo mesmo placar sobre o Olaria, né? Essas 3 partidas foram do Grupo A, que embolou completamente o grupo. Daqui a pouquinho a gente vai dar a classificação, mas todos os times estão empatados com 3 pontos. Né? Pelo Grupo B nós tivemos empate do Artsul com o Friburguense em 1-1, a derrota do Sampaio Corrêa em casa para o Gonçalense Petrópolis, e a segunda rodada se encerra na quinta-feira com Volta Redonda e Maricá. O campeonato, como eu disse, está bem embolado na segunda rodada. O Grupo A tem todos os times empatados em 3 pontos, a diferença fica pelo saldo de gols. O América lidera com 3 pontos, seguidos em segundo lugar com 3 pontos também, mas empatados pelo saldo de gols, temos Americano, Angra dos Reis, Cabo Friense e Olaria. E no último lugar, também com 3 pontos, o Macaé, que perdeu para o América lá em Friburgo. O Grupo B já começa a ter um pouco menos de equilíbrio, né? Nós temos o Sampaio Corrêa com 4 pontos liderando, o Volta Redonda com uma partida a menos tem 3 pontos, mas aplicou aquela goleada no Friburguense por 5-1, então ele tem um saldo bem confortável, saldo de gols bem confortável. Aí temos em terceiro lugar empatados Artisul e Gonçalense Petrópolis com 2 pontinhos, 2 empates, Friburguense com 1 ponto e o Maricá na lanterna com 0 pontos, ainda não pontuou, mas tem uma partida a menos, enfrenta o Volta Redonda na próxima quarta-feira.
A terceira rodada da Série A2 vai ter partidas no sábado, né, 4 partidas no sábado e 2 outras no meio da semana que vem, na quarta-feira. No sábado nós temos América e Americano em Edson Passos, a Cabo Friense recebe no Alair Correia o Angra dos Reis, o Macaé recebe o Olaria, o Friburguense recebe o Sampaio Correia e na quarta-feira Gonçalense Petrópolis recebe o Maricá e o Arte Sul recebe o Volta Redonda. O destaque da rodada, sem dúvida alguma, foi a vitória, boa vitória do América por 3-0. Eu assisti o jogo e posso dizer que teve uma característica bastante interessante. O América não fez um primeiro tempo brilhante, né? Foi um primeiro tempo muito disputado, mas com maior volume do Macaé, mas soube segurar o jogo. O Deola fez uma defesa muito difícil aos 40 minutos do primeiro tempo, aquela defesa inclusive eu classifico como fundamental para o resultado, porque deu segurança, deu moral para o time, e o time foi para o vestiário seguro de que poderia sair da partida com um resultado positivo. E ao mesmo tempo tem aquele fator, né? O Macaé, por não ter feito gol, voltou um pouco abalado. Então, o segundo tempo, o domínio foi do América, embora o nível técnico não fosse alto, o América teve mais volume, mais intensidade e naturalmente saíram os 3 gols. Destaque para o segundo gol da partida, né? O Deola fez uma defesa difícil, né? Na linha do gol, uma bola alta, ele inclusive projetou os braços para frente, né? Porque o corpo ficou atrás da linha, então para a bola não entrar e não ser gol, e já saiu num contra-ataque rápido pela ponta esquerda, que originou logo em seguida o segundo gol do América. Né? O América fechou a partida em 3-0, né? E o time teve uma aplicação tática muito forte, uma pegada muito boa, e posso dizer que nos últimos anos eu não vejo o América tão aplicado taticamente quanto nessa partida. Mas eu queria ouvir o comentário de quem estava dentro de campo e quem foi fundamental para que essa vitória acontecesse. Deola, conta pra gente, como é que foi essa partida, como é que foi esse resultado, como foi construído dentro de campo isso aí. Fala pra gente, Deola. Muito boa noite, Emerson, muito boa noite, Mário, Renato, a você que mais uma vez nos assiste, muito boa noite, é um prazer mais uma vez estar podendo conversar com vocês. E vamos começar com a América, falando sobre esse jogo, uma boa vitória, 3-0, bem diferente do que aquele primeiro jogo, dessa vez o campo em condições boas para se jogar, né? Onde a gente conseguiu implementar alguns padrões de jogo, né? Um começo de jogo ainda não muito bom, lógico, ainda estava no pensamento o jogo passado e muita cobrança, e isso acaba afetando um pouco na confiança do time, né? E graças a Deus eu pude, no finalzinho do primeiro tempo, fazer uma grande defesa, um chute praticamente a queima-roupa ali, e fiz uma defesa muito boa, e isso ajudou com que a gente pudesse ir para o vestiário em situação de igualdade, né? Então isso favoreceu muito a gente, e aí no segundo tempo, onde é um ponto positivo, acho, para o América, né? A gente, mesmo no primeiro jogo e agora no segundo, a gente voltou muito bem do segundo tempo. E aí, logo no início do segundo tempo, conseguimos um gol. E aí, novamente um momento de pressão, né? Eu consegui ligar um contra-ataque. E a gente foi muito feliz, muito rápido o nosso contra-ataque. E aí conseguimos esse segundo gol, onde deu uma boa tranquilidade pra gente. Então, um jogo bom, né? Não foi um jogo fácil, né? O resultado esconde. É um jogo difícil que foi, né? A equipe do Macaé é muito forte nas bolas aéreas, e a gente conseguiu neutralizar dessa vez todas as jogadas deles, e fomos felizes no resultado. Então nos coloca numa liderança provisória, mas
recuperamos o ponto perdido, né, a derrota dentro de casa, conseguimos recuperar e voltamos a estar vivo na competição. Valeu, volto daqui a pouco para falar um pouco mais sobre os goleiros do Campeonato Brasileiro. Um abraço. Valeu, Deola. Agora eu quero aproveitar e ouvir a palavra do gerente de futebol do América, o Renato Carioca, nosso companheiro aqui de bancada. Conta pra gente, Renato, o que você viu do lado de fora de campo? Como é que foi a movimentação? Como é que foi essa pegada do América? O América transformou um jogo difícil em fácil? Boa noite, Mário. Boa noite, Emerson, a todos que estão nos acompanhando neste momento. Realmente, o primeiro tempo foi um pouco complicado, a equipe não jogou bem, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que elogiar o setor defensivo, né? Que teve mais trabalho, mas conseguiu se comportar bem. Eu acho que o segundo tempo a equipe cresceu de produção, o Hermes fez algumas alterações táticas no intervalo e conseguiu ser superior, criar as oportunidades e o mais importante de tudo é aproveitar, né? Porque no jogo você tem momentos que você está bem e alguns momentos não está bem, você tem que, nesses momentos que está bem, procurar definir o jogo, aproveitar as oportunidades, e foi o que nós fizemos. Eu acho que foi um jogo de um resultado que o América mereceu, principalmente no segundo tempo, aproveitando bem as oportunidades e conseguindo superioridade em relação ao Macaé no segundo tempo. Eu acho que foi uma boa vitória, a equipe ainda pode ter uma condição de melhora e eu tenho certeza que o Hermes está trabalhando isso para poder, já no próximo jogo contra o Americano, a gente manter uma regularidade, que é importante você ter uma equipe regular para buscar mais uma vitória, que será muito importante para a gente poder tentar a nossa caminhada aí junto a chegar à semifinal do primeiro turno. Um grande abraço a todos, prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Valeu, Renato. É isso aí, Emerson. Essas são as notícias da Segundona do Rio e do Mecão. Na segunda-feira que vem tem mais América, tem mais Segunda Divisão do Rio de Janeiro. É isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Mário. Obrigado pelas suas informações. A vitória importante do América contra o Macaé, jogo realizado no Eduardo Guilhem, aqui em Nova Friburgo. Importante demais essa vitória para dar moral para esse elenco. E o meu parabéns para o Deola, goleiro, Renato Carioca e toda a diretoria do América que conseguiu essa vitória importante. E agora vamos em busca desse acesso do América à Série A do Campeonato Carioca. E por falar em Série A, vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos rodada importante nesse fim de semana e você está vendo aí na tela os resultados. No sábado, o Atlético Mineiro perdeu para o América Mineiro por 2-1. Atlético Paranaense 1, Ceará 0. No domingo, o Botafogo venceu o Clássico Carioca contra o Flamengo por 1-0. Também no domingo, Palmeiras 1, Fluminense 1, Atlético Goianiense 0, Goiás 1. O Corinthians venceu o Bragantino fora de casa por 1-0 e o Santos goleou o Cuiabá por 4-1 na Vila. Juventude 1, Internacional 1 e Fortaleza e São Paulo também empataram em 1-1 e a rodada se completa hoje com a bola rolando nesse momento para Avaí e Coritiba. A classificação está a seguinte: o Corinthians é o líder com 12 pontos, o Santos o segundo com 10, terceiro o América Mineiro com 9 e o Bragantino fecha o G4 com 8 pontos. São Paulo quinto, 8, sexto Atlético Mineiro também com 8 também temos o Botafogo em sétimo e o Internacional em oitavo, com 7 pontos, 3 times, nono Coritiba, 10º Avaí e 11º Cuiabá, 12º Atlético Paranaense com 6, 13º Palmeiras também com 6, 14º colocado Flamengo com 5, mesma pontuação do Fluminense em 15º e do Goiás 16º. Na zona de rebaixamento, Ceará com 3 pontos 17º, 18º o Juventude também com 3, 19º o Atlético Goianiense com 3 e o Fortaleza é o lanterna com apenas 1 ponto. E a sexta rodada começa no fim de semana. Sábado temos jogos importantes. Você também está vendo aí na tela Palmeiras e Bragantino, Ceará e Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, Internacional e Corinthians e o Fluminense recebe o Atlético Paranaense. No domingo, São Paulo, Cuiabá, Coritiba e América Mineiro, Botafogo e Fortaleza, Avaí e Juventude, Goiás e Santos. Essa é a Série A do Campeonato Brasileiro. E por falar nessa rodada que aconteceu nesse fim de semana, tivemos o Clássico Carioca entre Botafogo e Flamengo. E o gol do Botafogo foi muito comemorado, até porque o Botafogo não vencia o Flamengo há 8 jogos. Mas foi um gol, vamos dizer assim, polêmico, até porque
teve, para muita gente, falha do goleiro Hugo do Flamengo. E por falar nessa questão do goleiro do Flamengo, até porque aqui no Onda Esportiva, o Deola vem batendo muito nessa tecla sobre a preparação de goleiros do Flamengo, que tinha o Diego Alves, contratou o Santos do Atlético Paranaense e agora o Hugo. Mas mesmo assim, as falhas ainda vêm acontecendo. E o Deola fala sobre isso. E aí, Deola, você acha que foi uma falha, não foi? O que você acha, por exemplo, do revezamento dos goleiros do Flamengo que vem acontecendo por conta dessa comissão técnica portuguesa? Conta aí pra gente. Boa noite. Boa, Emerson. Estamos de volta e mais uma vez o assunto goleiro Flamengo vem à tona, né? É óbvio que a falha ela anda junto com o goleiro, né? Anda junto com todos os jogadores, mas o goleiro é mais evidente, né? Quando se tem um erro. Eu, particularmente, semana passada tive um erro no meu jogo e eu acredito que o errar ele faz parte do trabalho e é consequência, né? E todo ser humano tem direito de errar, né? Agora, você não pode estar caindo várias vezes no mesmo erro, né? E o que está acontecendo no Flamengo talvez seja isso. Obviamente é reflexo do trabalho, né? Do treinador de goleiro, né? Mas aí agora já chega um outro ponto, que é a confiança, né? Então, falhou uma vez, falhou outra vez, foram no mercado contratar um novo goleiro e aí a sua confiança automaticamente ela começa a ser prejudicada, né? E eu acredito que isso possa estar acontecendo com um goleiro novo, né? O Hugo é um goleiro novo, não passou por esse turbilhão até hoje, é a primeira vez que ele está no meio do olho do furacão, e isso para um garoto novo, sem um acompanhamento psicológico, isso pode afetar muito, né? Então, as falhas agora começam a sair do campo de treinador. Obviamente, você não faz esse tipo de treinamento, né? Você não tem um treinamento de chutes, né? Então, chega na hora do jogo, você vira meio refém aí da situação e aí acaba ocasionando o que aconteceu. Então, o Hugo já vem passando por um processo de pressão psicológica e isso faz com que acabe comprometendo o rendimento dele, né? O Flamengo, que tem o Santos acabou se machucando também, né? Vinha jogando os campeonatos internacionais, acabou se machucando e eu também, na minha concepção, eu acho que não é benéfico você ficar colocando um time para um campeonato, outro time para o outro. Aqui no Brasil você consegue jogar as duas competições, diferente da Europa, que lá sim é bem definido, né? Um time para jogar um campeonato, um time para jogar outro. Aqui no Brasil não tem como você definir isso, porque a cobrança vai ser a mesma, então você não pode priorizar uma nem priorizar outra. Valeu, meu amigo, obrigado pela sua análise. E agora eu quero saber do Renato Carioca o que ele achou dos times do Rio de Janeiro nesse fim de semana. Flamengo, Botafogo fazendo o clássico, o Fluminense jogando fora de casa contra o Palmeiras e o Vasco, que jogou no sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro e venceu. E eu quero saber a opinião do Renato Carioca. Conta pra gente, meu amigo, boa noite. Oi, Emerson, todos que estão aí com a gente. Em relação aos clubes cariocas, né, na primeira divisão principalmente, começando, eu acho que o Flamengo e o Botafogo fizeram um bom jogo, eu gostei muito, acho que foi um jogo bem disputado. Vale ressaltar a melhora do Botafogo, né, com a chegada de alguns jogadores. Eu acho que a equipe melhorou bastante, conseguiu ser mais consistente, mais encorpada, uma equipe que teve um bom primeiro tempo, fez um bom jogo. O Flamengo, mesmo com o volume que tem tido, eu volto a repetir, não tem conseguido transformar isso em gols. Então o Flamengo está passando por esse momento de dificuldade, no momento que ele tem o volume de jogo, que ele tem o controle, mas ele não está conseguindo finalizar e concluir as jogadas em gol. Então eu acho que foi um bom jogo, foi um jogo bem disputado, um verdadeiro clássico. Eu acho que todos que acompanharam gostaram muito. O Fluminense, né, buscou um empate importante, né, num jogo muito difícil contra o Palmeiras, fora de casa. Eu acho que o Fluminense se comportou bem, foi consistente também.
e demonstrou força. Eu acho que o Fluminense foi aquele Fluminense que tinha momentos em que conseguia, né, disputar o jogo com bastante intensidade e conseguiu um excelente resultado fora de casa, né, contra o Palmeiras, que é uma equipe muito forte. E o Vasco, o mais importante foi a vitória, né, um resultado magro dentro de casa, mas o Vasco precisava vencer, né? Vinha tendo muitos resultados de empates, mas precisava vencer, e esses 3 pontos foram importantes para subir na tabela. E o importante é manter essa regularidade, tentar buscar resultados positivos para poder ficar ali no início da tabela, né, para poder brigar aí pela vaga. Mas eu acho que o Vasco precisa melhorar tecnicamente, tem tido muita dificuldade, mas esse resultado foi importante para manter ele ali no grupo da frente aí da competição. Forte abraço a todos e até a próxima. E já que tivemos a análise do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre essa competição que também teve rodada importante nessa semana. Você está vendo aí na tela que começou na terça-feira, o Bahia vencendo Londrina por 4-0. Quinta-feira tivemos Brusque e Chapecoense empatando em 0-0. Sexta-feira, 2 partidas, Vila Nova 2, Náutico 0, o mesmo placar da vitória do Sport para cima do Tombense. Já no sábado, o Operário venceu o Criciúma por 2-0, Novo Horizontino 2, Ituano 1, a vitória do Vasco para cima do CSA por 1-0, e no domingo tivemos o empate entre Guarani e Ponte Preta 0-0 e o jogo entre Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro venceu em casa por 1-0 e hoje a bola rola para CRB e Sampaio Corrêa, jogo esse em Alagoas. Para você ter uma ideia, a classificação da Série B é a seguinte, tá vendo aí na tela? O Bahia lidera com 13 pontos, o Cruzeiro segundo também com 13, em terceiro o Sport com 11, o Grêmio o quarto com 10, o Vasco já é o quinto colocado também com 10 pontos. A Chapecoense é a sexta colocada com 9 pontos também para o Novo Horizontino em sétimo. Com 8 pontos, 3 times, Operário em oitavo, nono Ituano e o 10º a Ponte Preta. Em 11º, o Náutico com 7 pontos, mesma pontuação do Brusque e do Vila Nova, 12º e 13º. 14º, Criciúma com 6, 15º, CSA também com 6 e o Guarani fora da zona de rebaixamento também com 6 pontos na 16ª colocação. E o Z4, 17º Sampaio Corrêa com 5 também o Londrina 18º, 19º Tombense também com 5 e o CRB é o lanterna com apenas 1 ponto na Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos ter a 7ª rodada, você está vendo aí na tela, a Ponte Preta joga sexta-feira contra o Novo Horizontino, também na sexta-feira Chapecoense e Sport. No sábado, Criciúma e CRB, Londrina e Brusque, Tombense e Guarani, Sampaio Corrêa contra o Vila Nova e o CSA encara o Operário de Ponta Grossa. No domingo, Náutico e Cruzeiro, Vasco e Bahia, jogo esse em São Januário com TV aberta e o Ituano recebe o Grêmio na segunda-feira, fechando a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E aqui no Onda Esportiva a gente também abre espaço para a Série C do Campeonato Brasileiro, que também teve rodada importante. Você está vendo aí na tela a 5ª rodada da Série B, que teve jogos no sábado e no domingo. Mirassol venceu o Campinense por 1-0, Ferroviária venceu o São José do Rio Grande do Sul por 2-0, Manaus e Confiança empataram em 0-0. O Botafogo da Paraíba venceu o Altos por 2-1, o Brasil de Pelotas bateu o Remo por 1-0, o Ipiranga do Rio Grande do Sul venceu o Floresta por 2-0, o Atlético Cearense empatou com o Figueirense 1-1. No domingo ainda, o ABC venceu o Volta Redonda por 1-0 e o Paysandu goleou o Botafogo de Ribeirão Preto por 4-1 e hoje a bola rola para Aparecidense e Vitória. A classificação da Série C é a seguinte, os 4 primeiros, Mirassol em primeiro com 13, ABC em segundo com 10, Floresta em terceiro também com 10 e o Ferroviária fecha o G4 com 9 pontos. Na zona de rebaixamento, 17º Vitória com um jogo a menos, Altos também em 18º com 3 pontos, o Confiança tem 2 pontos na 19ª colocação e o Atlético Cearense é o último colocado com apenas 1 ponto. Vamos à próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Você está vendo aí na tela, o Altos recebe no sábado o Atlético Cearense, Botafogo de Ribeirão Preto e ABC também no sábado, ainda no sábado Floresta e Manaus. E no domingo, partidas importantes, Figueirense e Aparecidense, Remo e Mirassol, Volta Redonda e Brasil de Pelotas, São José e Paysandu. Na terça-feira, Conquista e Ferroviária, na quarta-feira, Campinense e Ipiranga, e na quarta, o Vitória recebe o Botafogo da Paraíba, fechando essa 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, que está pegando fogo.
E esse meio de semana também marca a terceira rodada, na verdade, o jogo da volta da terceira rodada da Copa do Brasil. Você está vendo aí na tela os jogos. Na terça-feira, o Azures recebe o Bahia. No primeiro jogo, 0-0. Atlético Paranaense e Tocantinópolis. No primeiro jogo, o Atlético Paranaense goleou por 5-2. América Mineiro e CSA. O América bateu o primeiro jogo por 3-0. Já na quarta-feira, Cuiabá e Atlético Goianiense. Primeiro jogo, 1-1. O Ceará recebe o Tombense. Primeiro jogo, 2-0 Ceará. O Vila Nova recebe o Fluminense no primeiro jogo no Rio. O Fluminense venceu por 3-2. Corinthians e Portuguesa. No primeiro jogo foi 1-1. Juazeirense e Palmeiras. O primeiro jogo o Palmeiras venceu por 2-1 e o Flamengo recebe o Altos do Piauí. Já na primeira partida o Flamengo venceu por 2-1. Ainda vamos ter jogos na quinta-feira. São Paulo e Juventude. Primeiro jogo 2-2. O Botafogo recebe o Ceilândia. Primeiro jogo 3-0 Botafogo. Vitória e Fortaleza. Primeiro jogo Fortaleza venceu por 3-0. Cruzeiro e Remo. No primeiro jogo, o Remo venceu por 2-1. Santos e Curitiba. No primeiro jogo, Curitiba venceu por 1-0. No domingo, dia 22, Brasiliense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu por 3-0. E na terça-feira, dia 31, o Bragantino recebe o Goiás, que no primeiro jogo venceu por 2-1. Essa é a Copa do Brasil, terceira rodada. Os times precisando se classificar para as oitavas de final dessa competição. E a Libertadores da América está pegando fogo também, com muitos jogos importantes envolvendo os times brasileiros. Você está vendo aí na tela a última rodada, a quarta, realizada no meio de semana passado. E a gente vai trazer aqui os resultados dos brasileiros. O Palmeiras fora de casa goleou o Independente Petroleiro por 5-0. Já o Atlético Paranaense tomou uma lavada por 5-0 do The Strongest da Bolívia e teve o técnico Carelli demitido. O América Mineiro perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1. Na quarta-feira, o Corinthians empatou em 0-0 com o Deportivo Cali fora de casa e o Flamengo também fora de casa empatou com o Tajeres por 2-2. Na quinta-feira, Fortaleza 1, River Plate também 1 e o Bragantino empatou com o Vélez Sarsfield da Argentina também por 1-1. Situação dos brasileiros. O Palmeiras é o primeiro do Grupo A, tem a melhor campanha da competição com 12 pontos já classificado. O Atlético Paranaense, quarto do Grupo B, com 4 pontos, a 3 pontos do líder Libertad, próximo adversário. Bragantino, segundo do Grupo C, com 5 pontos. O Atlético Mineiro, o primeiro do Grupo D, com 8 pontos. O América Mineiro, quarto do Grupo D, com 1 ponto. E a 6 do Tolima, segundo. Corinthians, primeiro do Grupo E, com 7 pontos. Fortaleza, terceiro do Grupo F, com 4 pontos. A 3 do Colo-Colo, adversário da última rodada. E o Flamengo, o primeiro do Grupo H, com 10 pontos. Essa é a situação dos times brasileiros na Libertadores da América. E vamos falar agora da Copa Sul-Americana, que também tem times brasileiros disputando essa competição. Você está vendo aí na tela os resultados do meio de semana passado. Na terça-feira, o Cuiabá jogou em casa e perdeu para o Racing por 1-0. O Ceará venceu o Lagoaíra por 3-0. Na quarta-feira, 3-2, o Atlético Goianiense venceu o Defensa e Justiça da Argentina e o Fluminense bateu o Júnior Barranquilla por 2-1. Na quinta-feira, o Santos fora de casa venceu a Universidade de Quito por 1-0, o São Paulo empatou com o Everton 0-0. Já o Internacional também ficou no empate com o Guairena por 1-1 jogando fora de casa. Agora você está vendo a situação dos brasileiros na Copa Sul-Americana. O Cuiabá é o terceiro do Grupo B com 3 pontos, a 6 do segundo Racing. Lembrando que na Copa Sul-Americana só passa o primeiro colocado de cada grupo. O Santos é o segundo do Grupo C com 7 pontos, o São Paulo o primeiro do Grupo D com 10 pontos, o Internacional o segundo do Grupo E com 6 pontos, Atlético Goianiense lidera o Grupo F com 9 pontos, Ceará primeiro no Grupo G com 12 pontos, melhor campanha da competição, e o Fluminense o terceiro do Grupo H, empatados com 7 pontos com o segundo colocado, o Júnior Barranquilla. Essa é a situação dos times brasileiros que disputam a Copa Sul-Americana 2022. E agora a gente pega um avião e vai para a Europa, porque vamos falar sobre Liga dos Campeões da Europa e também a Liga Europa, que é a segunda competição de maior importância desse continente. Já temos definidas as duas decisões. Você está vendo aí na tela a Liga Europa. A Liga Europa foi disputada na quinta-feira. O Eintracht Frankfurt venceu o West Ham por 1-0. Tinha vencido também fora de casa por 2-1 e conseguiu a classificação. Já o Glasgow Rangers tinha perdido o primeiro jogo por 1-0, venceu em casa o Red Bull Leipzig por 3-1 e conseguiu essa classificação. Essa decisão da Liga Europa
que vai acontecer na cidade de Sevilha, na Espanha, entre Eintracht Frankfurt da Alemanha e também o Glasgow Rangers da Escócia. Vamos dizer assim, lá do B da bola vai ter essa disputa da decisão da Liga Europa, competição muito importante que já tivemos campeões importantes, Barcelona, Chelsea, até mesmo o Manchester United já ganhou essa competição. Você está vendo aí na tela agora as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O primeiro jogo foi na terça-feira, o Liverpool, que tinha vencido em casa por 2-0, venceu novamente o Villarreal por 3-2 e conseguiu a classificação. Já na quarta-feira, um jogo espetacular, o Manchester City tinha vencido na Inglaterra por 4-3 o Real Madrid e jogando em Madrid, abriu o placar, mas o Real com 3 gols, 2 gols do atacante Rodrigo brasileiro, venceu por 3-1 e conseguiu essa classificação. E vamos ter agora em Paris essa decisão da Liga dos Campeões da Europa entre Liverpool e Real Madrid, dois grandes times do futebol europeu. Rapaz, foram confrontos importantes pelas semifinais. O Liverpool até saiu atrás do Villarreal, tomou 2-0, conseguiu a virada por 3-2 e a classificação decretada, já que era o favorito. Já que no outro confronto, o outro time inglês também era favorito, mas o Manchester City ficou pela frente, pesou a camisa do Real Madrid, que faz a sua 17ª decisão e vai em busca do 14º título de Liga dos Campeões da Europa. É muito pesada essa camisa do Real Madrid, que tem na frente dois grandes jogadores, o Vinícius Júnior e o próprio Benzema, e o Rodrigo, estrela, né, jogador que veio do Santos, estava no banco de reservas, entrou e fez os 2 gols que deu a virada para o Real Madrid. O jogo foi para a prorrogação e depois de um pênalti sofrido pelo Benzema, o próprio bateu, fez 3-1 e conseguiu essa classificação. E o Guardiola, que tanto queria conquistar uma Liga dos Campeões da Europa pelo Manchester City, vai ficar chupando o dedo e vai ter que buscar na próxima temporada, se é que ele fica na equipe inglesa para a próxima temporada. E vai ser uma decisão muito bacana entre Liverpool e Real Madrid, e a gente vai acompanhar e trazer todos os detalhes aqui na sua TV Onda Azul, no seu Onda Esportiva. E como eu sempre gosto de fazer aqui no final do Onda Esportiva, eu gosto de trazer uma polêmica para fazer aqui uma enquete com vocês, para comentar aqui embaixo, para a gente sempre trocar uma ideia com um assunto importante. E no jogo Flamengo e Botafogo, jogo esse realizado em Brasília, o Botafogo venceu por 1-0. Teve um lance de gol para o Flamengo antes do Botafogo abrir o placar, que gerou muita polêmica, gol marcado pelo Gabigol, mas o árbitro acabou anulando por conta da instrução do VAR, que indicou o impedimento desse jogador. Olha, muita gente disse muita coisa, o próprio áudio do VAR indica que o jogador estava mesmo em impedimento, mas para muita gente não estava, que a linha foi mal tracejada, que a questão do passe do Everton Ribeiro já tinha saído do pé dele quando fizeram o frame, ou seja, polêmica à vista. E eu vou trazer aqui o ex-árbitro Reinaldo Ribas, que vai falar sobre a opinião dele, se ele achou ou não achou impedimento nessa jogada. E aí, Reinaldo Ribas, o que você achou? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite a todos que estão ligados no programa Onda Esportiva. É uma satisfação poder estar aqui comentando a respeito do lance ocorrido entre Flamengo e Botafogo, naquela anulação do gol do Gabigol. Bom, observei com muito critério, com muita paciência, todos os vídeos e levei em consideração, sobretudo, o vídeo do próprio VAR. Porque nele também, além do vídeo, ainda constavam os áudios da comunicação entre eles. E após todo esse conteúdo, eu concluí com tranquilidade que não havia impedimento naquela situação. E um lance, para mim, me chama a atenção. Foi o frame, né? Quando você para a imagem para definir as linhas. Para mim, esse frame estava fora de lugar, porque a bola já tinha caminhado um pouco, já tinha saído do pé do Everton Ribeiro. Então, isso, para mim, descaracterizou a análise oficial do VAR. E, portanto, para mim, o gol foi legal. Essa questão do protagonismo do VAR me incomoda. Não, ele não foi criado para esse tipo de situação. Eu espero que ele sirva de análise, de aperfeiçoamento, de atualização e até de estratégia, né? Como se utilizar o VAR. Porque eu vejo no basquetebol, ele tem a sua importância, mas não é para tudo e para todos. Tem um momento. No voleibol também tem a sua importância, mas tem um limite.
No handball também tem um limite. No futebol americano também tem um limite. E parece que no futebol nosso, né, a nossa paixão, ele parece que está solto. O VAR interfere em tudo. Então eu acredito que precisa ser modificado alguma coisa nessa tecnologia, que, repito, importantíssima para julgamento e a justiça possa acontecer no esporte, tá? No jogo. Então essa é a minha contribuição, esse é o meu pensamento. Espero poder ter contribuído de alguma maneira e agradeço a todos mais uma vez e uma boa noite. Obrigado. Valeu, obrigado pelo seu comentário. Agora eu quero saber de você, o que você achou? Achou ou não achou impedimento nesse gol do Gabigol invalidado pela arbitragem? O VAR é bom ou não é bom para o futebol brasileiro? Eu quero saber a sua opinião aqui na TV Onda Azul. Agradecendo demais a sua audiência, obrigado por estar sempre aqui acompanhando a gente. Então eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante. Siga a gente nas redes sociais, @TV Onda Azul e acesse nosso site tvondaazul.com.br. Toda segunda-feira é o seu Onda Esportiva aqui na TV Onda Azul. 8 horas da noite, segunda-feira, não perca o nosso encontro na próxima semana. Tamo junto, valeu, fui!